pouco aí. Pra cá, pra lá. Levanta aí. Aí, bem sutil. Aí. Boa, André, vamos de personalidade, depois a gente vai pra perguntas? Vamos pra Bora. política internacional? Bora. Porque, Internacional. não gostei da diva pop. Tem o política Tem internacional. o Vlad você, aí. Não é? Olha ele, com aquela cara de tédio. Sempre tá assim, né? É Vladimir Putin. É uma cara estranha, né? É. Faz meu tipo. É um grande isolamento de alma que desde os 14 anos começou a adquirir por conta própria. Então vamos lá. Do nascimento até os 7 anos de idade era uma criança alegre, totalmente num plano espiritual elevado. Dos 14 anos à frente é onde veio se fechando no próprio mundo. Grandes mágoas e ressentimentos no convívio familiar que fez com que ele, no decorrer da adolescência, viesse se fechando no próprio tempo. Hoje, na fase adulta, se tornou um homem reservado, regido de muita inteligência, prática, aonde tem um lado totalmente aguçado também por uma grande intuição. Porém, vive a espiritualidade da forma e do jeito dele, numa crença somente individual, acreditando naquilo que acredita, vê ou crê. Então, ele tem uma espiritualidade, mas que vem muito de versão a si próprio, vem muito voltado a ele mesmo. Esse ano agora, a partir de agosto, a vida dele passa por uma grande renovação. Diga de passagem, uma renovação bem positiva, porque o primeiro semestre desse ano são cobranças, isolamento, um grande problema de saúde agora em abril desse ano, que acaba tendo que cuidar. Por isso que o primeiro semestre acaba se tornando meses mais de cuidados e de grandes alívios para que possa resolver cada dia o seu próprio caminho. O segundo semestre, aí onde tudo já começa a se reconstruir. Então, o primeiro semestre, assuntos pessoais. Um deles, um problema de saúde pelo qual vai acabar cuidando, perdendo o primeiro semestre em assuntos e em corrigir o passado mal resolvido. A partir do segundo semestre, em agosto, é onde ele começa a triunfar novamente e ter nas mãos os méritos de prosperidade. Em novembro, ele vai tomar uma grande decisão, até mesmo para dar um basta em muitas coisas da vida. Uma delas é se retirar do caminho e se isolar por si próprio. Esse primeiro semestre, ele acaba tendo assim muitas desavenças, coisinhas corriqueiras, que é onde ele vai acabar em agosto, setembro, outubro e novembro, tendo coisas boas, mas ao mesmo tempo tendo reflexões muito grandes diante da própria vida. Então, esse ano é um ano que ele termina o ano, mas muito disposto a se isolar da vida e das pessoas. É um ano que ele começa a reavaliar a vida de uma maneira mais solitária. Você consegue ver bondade nesse homem? Maldade? O que você vê? Maldade não, mas é uma pessoa prática e objetiva. Ele não chega a ser ruim. Ele não chega a ser ruim. Ele só é uma pessoa prática e objetiva. Frio e calculista. Mas mentalmente, o coração... Deus me divulgar, se alguém precisar, ele vai servir, ele vai ajudar. Mas, muito razão. O coração dele não é ruim, mas ele age pela razão o tempo inteiro. Ele é o 880, uma visão racional. Posso te fazer uma pergunta aqui agora? Por exemplo, se alguém, na melhor das intenções, faz uma ação e essa ação acaba por se tornar uma ação que prejudica várias pessoas... Essa pessoa, na sua leitura, ela vai ser uma pessoa do bem ou ela vai ser uma pessoa do mal? Porque ela acabou prejudicando pessoas, só que ela queria... Entendeu? A intenção era boa, vamos dizer assim. É isso que eu ia te falar agora. Então, no caso dele, em nenhum momento ele pensou em prejudicar alguém. E por ele ter esse lado razão dele, muito 880, e afirmar ali que 88, assim, ele é muito fervoroso... Isso gera um conflito muito grande onde todos pensam que ele é o mal. Mas em nenhum momento esse projeto pelo qual ele exerceu foi em prejudicar alguém. O mal ali foi mal usado. As peças que ele deu foi dada para pessoas erradas. Se essas peças que ele forneceu fossem colocadas na mão ou na mente de pessoas positivas, ia ser totalmente do jeito que ele planejou. Então, ele planejou coisas boas. Ele deu peças caras, sabendo que ia ter uma multiplicação para um lado positivo. Mas, infelizmente, foi dada em mãos de pessoas erradas. Mas, com todo respeito, por mais que no físico ele tenha feito algo de errado, olhando para o mundo da espiritualidade, a janela da espiritualidade, em nenhum momento ele quis magoar ou fazer alguma maldade. Não foi nada de caso pensado. E sim, mais voltado ao ego.
Porque o ego, ele disse assim, tiro certeiro. Vou dar um tiro certeiro e isso vai dar certo. Vou bombar, né? Vou ser uma explosão. Mas, ao mesmo tempo, o próprio ego fez com que ele se escorregasse por inteiro. Mas, na prática, em nenhum momento pensou a maldade. Porém, o ego berrou também grande. Certo. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo recente, assim. Que a Rússia tá quase conseguindo chegar no nível de, como é que eu posso dizer, de incompetência do Brasil em relação aos cuidados e tudo mais, e número de mortos tá batendo, assim, né, na média, né? Não é uma questão de números apenas. E por muitas decisões tomadas, né? E quando o cara percebe que essas decisões levaram à morte de pessoas, e aí depois eu vou falar das guerras também, que, enfim, ele é um grande fã, e as pessoas morrem, ele tá tudo bem em relação a isso, ele acha que faz parte do processo. Não só ele, mas a criação, a forma que ele foi criado. Ele acha, realmente, essa é a palavra. Para ele, o morrer é uma coisa natural da vida. Então, não abala ele em nenhum momento. Mas não é pela ruindade, sim pela... Ele é muito razão o tempo inteiro. Então, me ajuda? Natureza. A naturalidade da morte em si, para ele é muito natural. Ele não se penaliza em nenhum momento pelo desencarne. Na posição de governante, ele entende que nesse momento algumas pessoas vão morrer, mas é pro bem maior, pela continuidade, talvez alguma coisa desse tipo. Então, aqui traz que ele sempre foi assim, independente do cargo de hoje. Ele sempre foi muito 880, frio e calculista, e tudo dele tem um pra quê e por quê. Então, se ocorreu, teve algum motivo. Então, ele é muito frio nesse ponto. Uma frieza o tempo inteiro. Sabe o que eu sinto? Eu não sei se eu tô errado, porque, por exemplo, eu fui criado numa família católica, né? Então, na religião católica rola uma ideia, pelo menos, de que você, quando morre, você vai ser julgado pelos seus pecados. E aí, sei lá, se decidirem que você vai pro céu, você vai pro céu. Se decidirem que você vai pro inferno, você vai pro inferno. Quando eu converso com você, a sensação que me dá é que você não vai ser julgado. É uma questão de vibração espiritual. Então, se o cara faz coisas que não são tão boas, mas dentro dele, ele não vibra na culpa, no seu, sei lá, em todas essas vibrações negativas, meio que ele tá meio que liberto, assim, né? Ou eu tô viajando? Não, tá certo. E perante a espiritualidade, ele acaba também não sendo penalizado, por quê? Tudo bem que pra você estar no físico é difícil isso, puxa, a Wandinha é louca, né? Porque ele é uma pessoa, olhando no físico, ele é uma pessoa fria, calculista, é uma pessoa ruim. Mas olhar da vidência, olhar do mundo da espiritualidade, ele não tem o coração ruim. Certo. E a alma dele também não é uma alma vingativa ou ruim. Porém, a razão existe. Ele usa a prática o tempo inteiro. Então, falando de um desencarne dele, de repente, se ele desencarnar, lógico, assim como o catolicismo, entra o julgamento também. Mas mais assim, nesse ponto, fez demais, vai para o umbral. Né? Ou vai ficar no purgatório, ou vai ficar em preparação espiritual até ir para o plano da espiritualidade. No caso dele, ele ficaria num purgatório, né? Não no umbral, mas num grau acima do umbral, para depois ir para o plano superior. Mas ele em si, ele jamais iria para o umbral. Certo. Né, isso me ajuda a entender mais as coisas. Então, só corrigindo a informação, que a Rússia realmente, em dezembro, superou o Brasil e se tornou... O mês deles foi o mês que teve a segunda maior média de mortes de Covid no mundo. Então aí tá fazendo um ótimo trabalho o senhor Vladimir Putin. O que é um ótimo trabalho? Mas o leste europeu todo, né, meio anti-vax, até o Novak Djokovic foi... Pois é. Como chama? Extraditado, né, da Sim. Austrália, porque não queria jogar sem vacinas. Pois é, né? Não sei. Não vamos entrar nessa discussão, porque realmente pessoas tão inteligentes, não é? Mas, esse homem também gosta muito de tanque de guerra. Ele gosta muito, faz vrum, ele brinca, ele gosta. E ele tá com os tanques de guerra, eu não sei como é que tá agora, mas uma notícia que eu tava vendo aqui, acho que uns 6 dias atrás, lá na fronteira da Ucrânia, que é um lugar que ele gosta muito também, ele gosta como se fosse dele. E ele tá meio que assim, vou pegar esse pedacinho aqui pra mim, hein? E o pessoal, não pega não, que senão a gente vai brigar. Ele fala, olha que eu pego. Tá nessa, assim, ele tá nessa há um tempo já, às vezes ele explode um pessoal. Mas é mais pelo desejo mesmo de querer pegar. Não pra causar os conflitos e nem as negatividades. E mais pra ter o prazer da conquista. E nem tanto pra causar, né, a desordem.
Tem que tomar Dá água. uma diminuída. Não, pode deixar. Mano. Pera aí, fica aí. Não sai daí não. É. Você, por favor. É. Vandinha, mas você vê... Saúde. Você vê conflitos? Eu pedi tanto esse ano pra esse ar sumir daqui. Não dá certo. Sabe o que é o pior? Você Eu já também. mudou de lugar Não dá verdade. certo e o desse pessoal lado. não deixa. Vandinha, ó, nós vamos fazer reformas, entre aspas, aqui na sala. De repente a gente acha uma solução pra isso, Tira o ar. tá? Vamos fazer A isso. gente vai começar a comprar ventilador. Se você me disser assim, ó, se não tirar o ar, alguma coisa vai acontecer, eu vou tirar esse ar. A gente é movido totalmente a ameaças espirituais. É. Fui pro outro lado, não deu certo. A Desculpa. gente vai dar um jeito de repente colocar o ar ali bem em cima do Deco. Nossa, Não. ele também tem asma. Não é? Ah, mas o ninguém Deco, liga né? pra A gente. Vai ser eu e o Deco. Assim como o Vladimir Putin diz, algumas pessoas precisam morrer, né? Para as coisas continuarem, né? Cadê o meu leitor? Escolhas. Meu Você- cambono. Você vê conflitos nessa região, Fala de novo a região. na Ucrânia. Ucrânia e Rússia. Não. Pelo contrário. Se fosse para ocorrer, teria ocorrido ano passado e, graças a Deus, teve grandes livramentos espirituais. Esse ano entra mais como um acordo. Eles acabam entrando num acordo muito favorável, aonde acaba acalmando ali os tumultos, as guerras. Entrará num grande acordo. Perfeito. Certo? Você quer ir pra Ultra Personnel?